E nesse ano, que eu estava me formando, surgiu a oportunidade de eu fazer meu primeiro projeto. Eu fiz o apartamento de um jogador de futebol, Alan Santos. Abraços também, foi um cara aí que fenomenal, que acreditou no Sim. meu trabalho. E o Alan Santos, era ele e o Arouca, eles eram volantes do Santos, do profissional. E por amigos em comum a gente se conheceu e eu fui fazer essa reforma. E até a esposa dele, a Sara, tava grávida da filhinha dele, se não me engano, o nome Lara. E eles não tinham como nem administrar uma obra e nem fazer o projeto em si, porque eles não tinham tempo para nada, né? E ela Uhum. grávida não tinha como ela ficar indo na obra. E aí veio esse desafio. E eu falei, não, faço, com Bora. certeza faço, né? Pô, Minha especialidade. deixa o pai, né? Chá comigo. Deixa comigo. E Né? aí eu fui fazer o projeto e assim, de uma forma muito Porque você precisa trabalhar, né? Tem que dar a cara a tapa. Não tem e jeito. não, exato. E era muito o que eu pensava, porque pra mim sempre foi muito assim, meu, a oportunidade tá aqui, vai lá e Uhum. faz ela, Exato. sabe? Não fica esperando. Teve uma arquiteta que eu trabalhei que ela Tem que ser várias proativo, né? oportunidades passavam na nossa cabeça. Se a gente não pular, a gente não pega. Exato. Então, tem que pegar e fazer o negócio acontecer. E, a, e eu fui fazer o apartamento dele. Pra você ter uma ideia da minha noção de uma obra, ar-condicionado para mim era que nem ventilador, que era só ligar na tomada, ele funcionava. Não tinha estrutura de ar-condicionado, não tinha nada. E eu topei fazer a obra. E assim, a forma como eu planilhava a minha organização de obra era assim: eu chegava no gesseiro e falava assim: quanto tempo de obra? Aí ele falava, 3 dias. Daí eu colocava assim, 7 dias. Foi desse jeito que eu fui fazendo, anotando no Uhum. caderninho pautado, que nem Malemar e Excel sabia mexer. E a CAD estava começando a mexer porque eu estava trabalhando com a Patrícia, programas como SketchUp também estava começando a aprender. E eu fui montando o projeto para ele e eles confiavam muito. Falaram, não, é isso aqui vai ficar muito legal, é isso aqui vai ficar muito legal. E no fim deu certo, a obra super aconteceu, fizemos todo o Então apartamento. você teve sorte de encontrar um empreiteiro ali Sim, com a mão boa. foi assim, Isso faz toda a porque diferença. tinha esse apoio, assim, de eletricista. E o que que eu fazia? Como eu Porque tava, aí, às vezes, pô, você pega um empreiteiro meio safado ali, o cara já aí, meu, o cara vê conseguiu, um né? menino e fala, pô, vou enrolar esse cara. É hoje ainda, assim, né? Às vezes, dependendo, pela minha idade, tem gente que tem mais ainda do que eu tenho de vida. E a pessoa tem Sim. de obra, né? A gente tem que saber respeitar. E nisso, eu nunca tive essa coisa de carteirada, eu achei muito feio, sabe? Eu ia na obra lá com o pessoal, Não muito profissional, nada profissional. não é safado. Eu falei safado, fiquei, não devia Bateu ter aí falado uma. safado, porque ele não é muito profissional, né? Muito Então, profissional, uma pessoa não é muito correta no que ela tá fazendo ali. ai, ai, ai. E aí? Puta, deu E aí? certo. Nossa, maravilha. Ganhou uma graninha. Deu um dinheirinho ali para poder, né, fazer as coisas acontecerem um pouquinho ali, né? Uhum, Mas ali eu aprendi muita coisa. uhum. Então, assim, como eu meio que ia tocar a obra, então eu estava com o eletricista, então eu ia entender com ele como que era para passar fio, né? O Guilherme, lembro até hoje, ele fez light design comigo no Senac, instituição que eu gosto muito, e eu fiz light design e ele estava fazendo também. E foi ele, eu falei, ó, tô fazendo mal, você quer ir lá fazer a parte elétrica lá pra, pra mim? Bora. E era, não, O cara não, tava e era muito buscando, né? legal, porque quando ele Aprendendo. foi, ele foi mostrar, ele tinha um monte de diploma, ele tinha um cadernão de diploma de cursos que ele fazia, ele sabia todas as NBRs, todas assim de cabeça, já era Sim. um senhor já um pouco mais de idade, assim, mas super profissional, ele ia trabalhar todo de PI, super legal. E tudo ele me ensinava. Tudo, 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 tudo. Bitola de fio, tipo de caixinha, né? Como que ia passar, o que que ia fazer. E aí ele ensinou que eletricista não é quem que fica cortando parede também, porque eu preciso de alguém para Sim, eu acho que precisou civil, porque ele ajudante e era tal. muito limpo para poder fazer o serviço dele. Gesseiro, a mesma coisa. Gesso, na época, era com aquela pistola ainda. Dá aquele tiro no teto ainda, e lá era com. O pessoal usa bastante. É, É que a com pistola é o durex. prego, né? Ele pá, Isso. dá um tiro, tem um prego, Sim, só que eu que entra tava na. naquela primeira vez, eu levei um susto. Falei, então, o que que Pô, tá acontecendo aqui dentro da mataram obra, um, né? né? Aquele histórico já da construção É, civil, né? E eles lá montavam assusta mesmo. Eu é também já então, assustei com aquela pistola. assusta. E E é aí, perigoso. O é cara dá um perigoso, tiro com um prego muito, daquele e mata um. muito. E o pessoal lá da obra me Entra ensinou dentro do muito. concreto, né? Entra no Pá! concreto e de lá não tira mais. É, não sai mais.
a parte de forro, ensinaram toda a parte de forro. Foram me ensinando tudo. Por quê? Porque eu era muito curioso. Então, Uhum. aquela coisa da criança chata que eu era quando era criança, eu continuei depois, porque eu queria saber tudo o que acontecia numa obra.